No vídeo anterior, nós vimos que para que eu faça uma antecipação, do meu texto, ou seja, para que eu colete as pistas necessárias, eu preciso procurar as pistas do texto, as sinalizações deixadas pelo autor, né, gráficas, também o veículo, onde é que esse texto foi publicado, ver os elementos gráficos, ver quem assinou quem assinou o texto, ou seja, ver a questão da autoria, que é muito importante. Muito cuidado quando vocês virem textos por aí que são assinados por pseudos cientistas, pseudos médicos, né? Porque na verdade esses textos eles são na maioria das vezes textos apócrifos. O que é que significa isso? São textos que a autoria ela é falsamente atribuída a uma determinada pessoa. Então, textos apócrifos são muito comuns atualmente, porque as pessoas dizem, elas se passam por outras para que o texto delas tenha mais credibilidade, tá? Então, atenção, porque a autoria ela diz muito sobre a antecipação, essas pistas do texto. Vimos também que a data e o lugar nos dão informações importantes para que eu interprete esse texto, mas que também o gênero, né? Que tipo de texto foi esse que eu li, né? Então, notem que se eu ler um texto do tipo silêncio, vocês vão saber que esse texto ele foi escrito muito provavelmente em um hospital, né? Você sabe que esse texto é um texto, né? Apesar de ser só uma palavra, é um texto, porque é uma palavra que ela tem um sentido mais amplo, né? E ela também me dá pistas de onde ele foi. Muito provavelmente estava em um local, né, que precisava de silêncio, como hospitais e tal. E se eu disser para vocês a seguinte frase: Excelentíssimo senhor doutor de Direito da Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, vocês vão saber que isso muito possivelmente é uma petição, né? Uma petição judicial ou algum tipo de texto jurídico. Então, o gênero textual, gente, é justamente isso. É um modelo de enunciados relativamente estável, né? São modelos estáveis, modelos de enunciados relativamente estáveis, que são utilizados, né, todos os dias para interagir com o outro. Então, eu dei exemplo aí da petição judicial, dei exemplo de uma sinalização, muito possivelmente em um hospital. Aí temos receitas, cartas, e-mails e uma outra, né, gama enorme de tipo de gêneros textuais. E quando nós falamos que esses gêneros textuais eles têm essas características relativamente estáveis, é porque eles repousam basicamente em 6 aspectos, conforme mostra essa figura. Por exemplo, nós vimos que o texto ele tem objetivos, né? Então, quando eu escolho utilizar uma carta para falar com alguém, é porque eu tenho uma determinada intenção. Quando eu escolho vender um objeto, eu tenho uma determinada outra intenção. Então, por exemplo, se eu escolho vender um item, eu vou lá e faço um anúncio. Então, um anúncio ele é coerente com o meu objetivo, que é a venda, né? Se eu tenho um objetivo de fazer alguém rir, contar uma piada, né? Eu vou fazer isso em forma na oralidade, né? Eu não vou fazer um fichamento para contar uma piada. Então, o objetivo do texto, o objetivo desse enunciado, ele vai muitas vezes denunciar qual vai ser o tipo de gênero, né? Nós temos também um outro aspecto que é o aspecto do tema. Ora, nós sabemos que aventuras vividas por príncipes, por exemplo, e princesas em reinos distantes são um tema típico de conto de fadas. Então,
cada tema ele envolve um determinado gênero, né? Mas já uma carta comercial, ela não teria essa temática, né? Nem uma notícia. Então, o tema ele vai ditar o tipo de conto, de gênero também. Outra característica, gente, é a estrutura. Como assim? Bom, a estrutura ela diz respeito à distinção entre os gêneros. Quando nós estamos diante de um texto que se inicia com lugar e data, depois traz o nome do destinatário, uma saudação, né? Prezados senhores, por exemplo, e apresenta a assinatura ao final do documento, nós não temos dúvida que a gente está falando de uma carta. Então, o gênero ele também tem essa questão essencial, né? Como se fosse um esqueleto, né? As suas partes, as partes que os compõem. Então, uma receita, por exemplo, a gente espera que na receita venha sempre uma parte que tem os ingredientes e outra parte que tem um modo de preparo. Se não tiver isso, você sabe que a estrutura ela está deficiente, porque ela é um aspecto estático, um aspecto físico deles. Outro elemento que caracteriza o gênero textual, gente, é a linguagem, né? Ou seja, nós vimos que a linguagem ela sofre variações de acordo com o grau de formalidade da situação. Então, se eu opto por fazer um registro mais formal ou informal, como eu falei aí, né, excelentíssimo senhor, né, juiz, né, então tudo isso denota uma formalidade. Então, se eu escolho fazer um registro mais formal ou informal, isso está relacionado ao tipo de gênero, né? Se eu posso usar gírias, termos mais coloquiais, por exemplo, isso vai determinar qual é o gênero. Então, se eu vou escrever um e-mail para o coordenador do meu curso, por exemplo, eu não posso perguntar, e aí, né? E aí não é algo que eu falo com o meu coordenador. Então, você saúda o coordenador, prezado coordenador. Então, tem toda uma estrutura, tem toda uma linguagem, uma formalização, uma variação, né? Uma variação linguística do tipo formal, se você fosse reportar ao coordenador. Então, a linguagem, né, o tipo de linguagem utilizada, ela diz respeito ao gênero, tá bom? Então, se todos esses elementos compõem características do gênero, eu não posso deixar de falar da esfera de circulação, ou seja, onde aquele gênero textual circula, onde é que ele é publicado, onde é que eu leio aquilo ali, qual é o universo discursivo daquele gênero. Então, por exemplo, quando eu estou me falando de gêneros acadêmicos, eu não posso deixar de dizer que esses gêneros acadêmicos, eles têm um universo, né, uma esfera de circulação bem particular, como, né, os artigos, as teses, as monografias. Eles são da esfera acadêmica, são da esfera científica. Já se eu estou falando de panfletos, por exemplo, notícias, né? Eu estou falando da esfera jornalística. E é muito parecido com a esfera de circulação o veículo ou transporte, né? Que é uma característica também que ela é relativamente estável no gênero. Então, cada gênero ele tem um suporte, né? Um lugar onde ele aparece, um veículo. Por exemplo, se eu quero escrever um aviso para alguém, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar num cartaz, né? Ou então fazer um bilhete. Então, o bilhete, por exemplo, eu faço em papelzinho, em post-it, né? Um romance, eu escrevo um livro, uma reportagem, faço numa revista, no jornal, e assim por diante. Então, é isso. Esses aqui são as características dos gêneros textuais.